Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gisele, trabalho na equipe de formação continuada da CEMED, respondendo pelo componente curricular de língua portuguesa e vim hoje aqui para trabalhar com vocês um pouquinho do processo da escrita na alfabetização. Nós vamos falar então hoje como acontece a aquisição da escrita no processo de alfabetização. Como que a criança adquire a escrita? Como ela faz para aprender? Como que acontece, né, essa evolução da escrita por parte da criança? Nesse slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de alfabetização, para poder chegar até o processo da aquisição da escrita pela criança. Bom, para compreender o processo de alfabetização, direcionamos os estudos partindo do princípio de que o indivíduo apresenta necessidade de interagir com seus pares, utilizando a linguagem como maneira para atingir tal primordialidade. Ou seja, nós aprendemos a ler e a escrever, nós, quando eu digo todos nós da sociedade, partindo de uma necessidade. E qual foi essa necessidade? A necessidade de se comunicar. Como que eu vou me comunicar? Eu vou me comunicar por meio da linguagem. E aí, muitas vezes, eu não tenho como me comunicar por meio da linguagem. E é aí que eu preciso me comunicar por meio da escrita. Antigamente, nós tínhamos muitas pessoas que só se comunicavam por meio das cartas, certo? Não havia telefone, isso a longa distância, claro. Não havia telefone, não havia uma forma de eu poder me comunicar com a pessoa somente pela linguagem oral. Então, nós tínhamos as cartas, né, as escrituras, que demorava muito tempo, mas as pessoas se comunicavam pela linguagem escrita, né? Então, a necessidade de se comunicar fez com que surgisse a escrita e, ao mesmo tempo, a leitura e, consequentemente, isso que envolve todo o processo de alfabetização. Para entender o processo de alfabetização, nós temos que ter bem claro que o sujeito ele aprende por meio de uma interação entre o desenvolvimento de processos cognitivos, que isso parte do seu contexto social, né, de todo o contexto que ele está inserido, né, de todo o aprendizado que ele traz, a bagagem que ele traz das vivências dele, e na junção da aprendizagem que é fornecida pelo contexto escolar, que é propiciada pelo contexto escolar, que é, no caso, a apropriação do princípio alfabético. Então, é uma junção da interação do desenvolvimento do contexto social em que a criança está inserida com um contexto escolar mais voltado à questão da apropriação do princípio alfabético. Quando nós falamos em desenvolvimento, em processo de escrita, processo de leitura, nós temos por trás um desenvolvimento do ser humano, certo? E quando nós falamos em desenvolvimento no processo de alfabetização, nós temos que ter conhecimento sobre os níveis de desenvolvimento identificados por Vygotsky, que é o que aponta-se no nosso currículo. Nós temos o nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. O que é o nível de desenvolvimento real? É o nível que indica as possibilidades de atuação independentes, ou seja, todo o conteúdo que a criança já se apropriou, que ela não necessita mais da mediação do professor para desenvolver, certo? Então, o nível de desenvolvimento real é a apropriação que a criança tem de certo conteúdo ou de certo ensino, algo que foi lhe ensinado, sem necessidade da mediação do professor. O nível de desenvolvimento proximal é aquele em que o professor vislumbra
para que a criança alcance, mas que em meio a tudo isso, o professor atue na zona de desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento proximal, a criança só vai conseguir atingir se o professor for o mediador, se o professor possibilitar estratégias, ações, possibilitar com que o aluno atinja essa zona de desenvolvimento proximal. E a partir do momento em que a criança teve essa mediação do professor, que seria a zona de desenvolvimento potencial, que teve a mediação do professor, a atuação do professor, ele vai chegar à zona de desenvolvimento proximal com o que o professor acredita ser necessário naquele momento do ensino, já se apropriando. E aí essa zona de desenvolvimento proximal, ela deixa de ser zona de desenvolvimento proximal e vai passar a ser zona de desenvolvimento real. Vamos pensar no processo da escrita. Quando o professor apresenta as letras à criança, as letras do alfabeto, e nomeia essas letras, ele pede para as crianças identificarem, essa letrinha aqui, qual letra é? A criança vai identificar se é o A, se é o B, se é o C. Quando a criança já identifica todas essas letras, eu posso dizer que ela está no nível de desenvolvimento real. Ela já identifica, ela não precisa mais da mediação do professor para fazer com que ela identifique essas letras. Mas aí, pensando no processo de escrita, o professor, consequentemente, após o aluno reconhecer as letras do alfabeto, ele vai fazer com que a criança, reconhecendo as letras do alfabeto, identifique cada letra e, a partir dela, estabeleça uma relação sonora, certo? Então, essa relação sonora é o nível de desenvolvimento proximal, é aquilo que o professor almeja para a criança, que ela alcance. Só que para ela chegar nesse nível de desenvolvimento proximal, o professor precisa fazer toda uma mediação, Precisa desenvolver estratégias que possibilitem o aluno a estabelecer a relação entre a letra, o grafema, com o fonema, que é o som da letra. Essa mediação, ela faz parte da zona de desenvolvimento potencial. E aí, a partir do momento em que o professor percebe que o aluno já consegue estabelecer a relação entre grafema e fonema, que ele já identifica as letras e também identifica dentro dos fonemas qual é a letra que é representada, ele já vai passar essa relação de grafema-fonema, vai sair de zona de nível de desenvolvimento proximal para nível de desenvolvimento real. E as coisas vão se alterando. O desenvolvimento da escrita, ela vai se modificando a cada momento, a cada etapa que a criança vai se apropriando. Então, ela estabelecendo relação grafema e fonema, já será o nível de desenvolvimento real. E aí, qual será que vai ser o nível de desenvolvimento potencial? É ela ouvir, ver a letra, estabelecer uma relação sonora com a letra que ela está observando, certo? E aí ela fazer a relação entre uma e outra e conseguir reproduzir na fala e transcrever na escrita. Olha só que difícil o processo de escrita. Como que acontece esse processo de escrita? E novamente nós teremos um novo nível de desenvolvimento real, um novo nível de desenvolvimento proximal e novamente a zona de desenvolvimento potencial que influi diretamente, que interfere diretamente para que a criança vá atingindo todos os níveis de desenvolvimento.
Quando nós falamos em escrita, nós temos que entender que o processo de escrita, como eu falei anteriormente, ele não começa somente no primeiro ano, né? Quando nós falamos em alfabetização, nós temos que ter claro que a alfabetização ela não inicia especificamente no primeiro ano. Tem todo um processo anterior que vai contribuindo, que vai acontecendo e que vai desenvolvendo para a criança chegar até o primeiro ano, segundo ano e concluir o processo de escrita. Como que isso acontece? Primeiro, lá no nosso currículo está bem claro que a escrita, a representação escrita de algo que nós falamos, ela é um simbolismo de segunda ordem. Por que simbolismo de segunda ordem? Por que não de primeira ordem? Quando nós falamos, né, uma palavra, nós escrevemos, nós adultos. Mas como que aconteceu esse processo? Isso aconteceu desde o momento em que a criança entra na sala? Será que isso aconteceu conosco enquanto nós éramos criança? A professora já falou uma palavra e imediatamente nós já escrevemos? Não. Professor de infantil 4, professor de infantil 5, professor de CMEI, né, dos anos anteriores a esses que eu falei, vão saber me responder exatamente. Quando o professor solicita para que a criança registre algo que ela queira se expressar, ela se expressará como? Ela vai se expressar pelo desenho. Então, o desenho é o simbolismo de primeira ordem da nossa fala. Quando a criança quer se expressar e ela ainda não está inserida num processo de contexto de letras, grafemas e fonemas, ela vai fazer a representação dela por meio de um desenho. Então, se, por exemplo, a professora solicitar para que ela escreva ou reproduza no papel a borboleta, ela não vai escrever borboleta. É óbvio, porque ela ainda não aprendeu as letras, a relação grafema-fonema, enfim. O que ela vai fazer? Ela vai desenhar uma borboleta do jeitinho dela, mas ela vai representar uma borboleta. Então, o primeiro momento de representação da nossa linguagem é por meio do desenho. Depois que a criança vai passar por vários processos até chegar à escrita. Por isso que nós falamos que a escrita é um simbolismo de segunda ordem. O desenvolvimento do simbolismo no desenho. O desenho seria um estágio preliminar no desenvolvimento da linguagem escrita, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. Há um momento, contudo, que há a passagem dos simples rabiscos para o uso de grafias como sinais que representam algo ou significam algo. Ou seja, a criança aqui está passando por vários processos, né? No caso, várias etapas. Primeiro, ela vai desenhar. Depois, ela vai para um outro processo que ainda não é o de escrever, mas é o processo de rabisco, de tentativa de escrita sem utilizar a letra, né? O desenho, o traçado da letra. E é aí que a gente observa lá no CMEI, no infantil, a criança fazendo a tentativa de registro da escrita com garatujas, com rabiscos. Então, ela já saiu do estágio de desenho, ela já percebeu, ela já avançou, ela já conseguiu perceber que ela não necessariamente tem que desenhar para representar o que ela está falando, certo? Ela vai estabelecer rabiscos, que para ela, naquele momento, é um processo de escrita. E por que a criança faz esses rabiscos? Né? Por quê? Porque ela observa o adulto. A criança é uma esponjinha. E tudo que ela vê ao seu redor, ela absorve. Então, quando ela
percebe a prof sentando para registrar algo no seu diário ou no caderno, ou mesmo com o aluno que quer escrever um bilhete para o pai, a criança vai percebendo que ela não utiliza desenhos, que o bilhete da prof não é composto por desenhos, é composto por uma escrita. Ela não consegue utilizar aquela escrita ainda, mas ela faz as tentativas de escrita por meio dos rabiscos, né? Depois eu vou mostrar certinho para vocês cada etapa dessa. A partir deste ponto, a criança percebe que para evoluir é preciso descobrir que, além de desenhar as coisas, é possível desenhar a fala, né? A criança passa daquele ponto de que eu represento a minha fala por desenho e ela começa a perceber que ela pode escrever também para representar a sua fala. A aprendizagem da leitura e da escrita. Quando nós falamos da aprendizagem da escrita, nós não podemos deixar de falar do processo de aquisição da leitura. Assim, como nós falamos do processo de leitura, nós não podemos desvincular o processo da escrita. Por quê? Porque eles estão concomitantemente acontecendo no mesmo momento. Lá na página 19 do nosso currículo, está falando assim: para que o aluno se aproprie da leitura, é necessário que decifre o que está escrito, sendo esse um aspecto imprescindível na alfabetização. Como afirma Cagliari, 2008, o segredo da alfabetização é a leitura, no sentido de o aprendiz saber decifrar o que está escrito, em um primeiro momento, para posteriormente ter acesso pleno ao texto e tornar o leitor como usuário do sistema escrito. Como que eu vou desvincular a leitura da escrita se o aluno precisa estabelecer a relação grafema e fonema, né, que já é um processo difícil, não é fácil para a criança. Depois ele tem que falar, ele tem que ouvir e ele tem que registrar. Aí, a partir do momento que ele registra, ele terá que fazer o quê? A decodificação, a leitura da palavra que ele registrou. Por que ele vai ter que fazer a leitura da palavra que ele registrou? Para ele perceber se o que ele registrou realmente é o que ele gostaria de ter dito, né? Que no começo do processo de escrita, as crianças é muito comum escrever a palavra faltando vogais ou faltando consoantes. Então, por isso que é importante para que o professor faça esse trabalho constante com o aluno. O aluno escreve e o professor sempre solicita: o que você escreveu aqui? Leia para a prof. No primeiro momento ele vai falar: eu escrevi martelo. Daí você vai falar: leia do jeitinho que você escreveu, não como você pensa que você escreveu. E pode ter certeza que o R, de repente, não estará lá, né? Pode ser que alguma consoante ele acabou pulando. Por quê? Porque ele imagina que ele escreveu, mas quando ele lê dando atenção ao que ele escreveu, ali ele vai perceber que ele deixou de colocar algumas letras para completar a palavra que ele gostaria de ter escrito. Isso é decifração, é decifrar o que está escrito, é olhar para a palavra e fazer a relação grafema-fonema na leitura e decifrar, ler o que realmente está escrito. Importante, muito importante o professor fazer com que a criança leia o que ele escreveu, para ele perceber que, se não tiver muita atenção, ele pode simplesmente esquecer algumas letras e na cabecinha dele ele vai acreditar que está escrito correto, mas se ele não ler com atenção, ele não vai perceber isso, certo? Agora eu vou mostrar para vocês esse processo da escrita que nós estávamos conversando anteriormente. Aqui nesse desenho nós podemos perceber que provavelmente a professora solicitou para a criança registrar algo relacionado a um pássaro, certo? Ele não sabe escrever pássaro.
Ele está ainda naquela fase em que ele representa por desenho. Então, ele desenhou o pássaro. Aí depois, o professor começa a mediar e ele começa a estabelecer algumas relações. Vamos observar várias atividades dessa para que a gente consiga perceber a evolução da criança. Olhem nessa primeira atividade. Nessa primeira atividade, vocês podem perceber que foi solicitado para que a criança escrevesse o desenho que ela estava observando, que seria a palavra casa, certo? É claro que uma criança de pré-escola não vai fazer essa atividade. Isso daqui só foi feito para nós compreendermos como que acontece o processo de escrita, tá, pessoal? Só por isso. Então, quando foi solicitado para a criança escrever o que ela estava observando, que era a casa, olha o que a criança fez. Ela foi representando por meio de alguns desenhos não identificados, né, por bolinhas, por algumas quase que em forma de coração, por retângulos. Ela sabia que ela ia ter que registrar de alguma forma que não seria por meio do desenho da casa, porque o desenho da casa já está ali. Então, o que ela fez? Ela colocou bolinhas, né? E vocês percebam que são todas bolinhas aleatórias. Uma em cima, outra embaixo, uma do lado, né? Tempo depois, ao observar na leitura do professor, por isso que é muito importante o professor realizar leitura para as crianças, deixarem as crianças terem contato com os livros. Por quê? Porque elas vão observando, a criança aprende muito pela observação. Nessa segunda imagem aqui, a mesma criança, depois de um certo tempo, foi registrar a palavra casa e ela também utilizou dos mesmos desenhos. Só que vocês conseguem perceber já uma linearidade. Olha só, não está mais um desenho em cima, outro embaixo, outro solto, outro do lado. Esse desenho ele já está linear. Percebam? E aqui, ó, principalmente nesse desenho de baixo, que seria uma sacola, nós podemos observar também que ela já compreendeu que o processo da escrita começa da esquerda para a direita, porque senão não teria esse espaço aqui. Se ela não tivesse percebido isso, ela ia começar da direita para a esquerda e ia sobrar o espaço aqui no início. Ela teve avanço? Teve avanço, sim. E aí nós vamos para o terceiro desenho que a mesma criança representou. Agora, essa criança já representou por meio de uma espécie de rabiscos ou garatujas, certo? Olha aqui. Vamos ver? Percebam que tem um zigue-zague, parece um monte de M. Por que a criança ele está escrevendo dessa forma? Ele está registrando dessa forma? Porque ela percebe o movimento do professor, ela percebe o movimento da mãe, do pai, ou com quem ela mora, um adulto, quando vai escrever, ela percebe o movimento da mão e ela tenta reproduzir isso. Por isso que nesse momento ela registra dessa forma. Como eu falei para vocês, essa atividade não é uma atividade ideal para se trabalhar numa turma de CMEI, de Infantil 4. Essa atividade só foi desenvolvida para vocês observarem como que acontece o processo de escrita ao passar do tempo. E foi a mesma criança que fez esse processo, só para vocês entenderem. Tá? A criança, depois daqueles rabiscos, desenhos, garatujas, aí ela já avança. Ela já avança registrando com letras. Ela está aqui, como nós temos o costume de falar às vezes, está jogando letras. Isso já foi um processo evolutivo. Como assim um processo evolutivo? É claro que jogar letras para um aluno de quarto ano não está dentro da normalidade. É claro que não. Algo aconteceu no percurso, né? Não só por parte da escola, do professor, não é dessa forma como eu estou falando. Ou é uma questão biológica mesmo da criança. Mas quando a criança está naquele processo de início, se preparando para entrar
na aquisição da escrita, na aquisição da leitura, no processo da alfabetização, ela sair da garatuja, do rabisco, do desenho e chegar até aqui colocando letras já é um grande avanço. Por quê? Porque a criança já percebeu que para ela escrever o que ela fala ou o que ela vê, ela precisa das letras, as letras do alfabeto. Né? Então, ela já teve uma evolução. Porque aqui, quando ela coloca esse monte de letrinhas, mesmo que espelhadas, por exemplo, que é o caso desse E, que é normal também de início, ela compreendeu que ela não precisa colocar número e ela não precisa colocar desenho ou figura geométrica. Então, ela teve uma evolução, sim. Eu não posso desconsiderar isso. Percebam que toda a escrita ela utilizou letras aleatórias, mas ela compreendeu que é só por meio das letras que eu poderia representar, por exemplo, essa imagem que seria um macaco. Ela não colocou números, ela não colocou formas geométricas, ela não colocou desenhos. Ela somente colocou letras. E aí a criança vai avançando. E aqui, quando o professor apresenta as letras e desenvolve a consciência fonológica, que é muito importante, importantíssimo, digamos de passagem, nós começamos a perceber a evolução. Aqui, nessa atividade, são 3 crianças diferentes, aprendendo na mesma sala, no mesmo momento, com a mediação, na mesma mediação do professor. Mas aqui nós podemos notar como cada criança ela aprende de uma forma e como cada criança evolui de uma forma. Por isso que é muito importante o professor ficar atento lá nos níveis de desenvolvimento que Vygotsky mencionou, no nível de desenvolvimento real. Essa criança aqui, quando a professora deu essa imagem da pera e solicitou para que ele escrevesse pera, ela já estabeleceu a consciência fonológica, certo? Ó, pera. Só que o foco dela foi nas vogais. Ela só ouviu no momento em que ela falou a palavra as vogais e ela registrou. Com isso, o professor percebe que eu vou ter que trabalhar o quê? A consciência fonológica das consoantes, né? Porque pode perceber que nenhum desses desenhos, essa criança colocou alguma consoante. Ela não identificou as consoantes no meio das palavras. Ela identificou somente as vogais. E as vogais estão todas certas, porque vamos observar pera, tomate, jacaré, pé, maracujá, xícara. Ou seja, ela já se apropriou da relação grafema e fonema das vogais. Isso está ok. O professor vai enfatizar o quê? A relação grafema e fonema das consoantes. Já essa criança aqui, ela já começou a fazer algumas relações, tanto de consoantes como de vogais. Olha aqui o que ela fez na palavra pera. Pera. Ela pegou a primeira letra, né? Nós representamos o som do P, e a última letra, que é o A. Ela escutou o começo e o final. Então, o professor pode notar que a partir daqui, ele vai ter que fazer aquele trabalho pontual para que a criança perceba o que está compreendido entre o início, a letra inicial e a letra final da palavra. Quais as letras que estão faltando? Quais os sons que estão faltando para ela conseguir transcrever por completo a palavra pera? Essa criança aqui já fez a mesma relação que a primeira. Ela somente conseguiu identificar as vogais. No tomate, na palavra tomate, nós também observamos que essa primeira criança que só identificou as vogais, esta última aqui também só identificou as vogais, certo? Já essa criança continuou identificando algumas consoantes
e algumas vogais, mas também não está a palavra por completo. Aqui na terceira linha, nós já observamos uma relação um pouco diferente entre a primeira e a última criança. A primeira criança que aqui só estabeleceu a relação grafema-fonema entre as vogais e a última também estava fazendo isso, quando chegou no jacaré, ela já conseguiu iniciar a primeira sílaba. Foi a única criança que fez uma sílaba completa, por completa, ó. Já. Ela conseguiu pegar a sílaba completinha, diferente dessas outras. Observe como as crianças elas se apropriam da habilidade escrita de maneira diferente. Essa aqui continuou com as vogais, essa aqui misturou novamente as consoais as vogais com as consoantes. É claro que o K aqui, nós sabemos que jacaré não é com K, é com C, mas é normal que a criança coloque a letra K pelo som que a letra K emite, assim como pelo som que a letra C, certo? Só que ela ainda não conseguiu colocar uma sílaba por completo. Aqui só está o A do já, o K do K e o E do Ré, né? Já essa teve uma evolução maior. Então, nós percebemos que as crianças que estão na mesma sala, o mesmo encaminhamento que o professor dá, elas aprendem cada uma ao seu tempo e da sua maneira. E é importante o professor ter este olhar, perceber o que ele precisa fazer para que essa criança, partindo do que ele já sabe, chegue à escrita final, que era a intenção dele. Mesma coisa com a segunda criança e mesma coisa com a terceira criança. Ele vai precisar estabelecer mediações diferentes. Diferente dessa em que coloca as vogais, esta em que ainda não conseguiu formar uma sílaba, mas conseguiu identificar algumas vogais e consoantes, e essa aqui que já conseguiu ao menos uma sílaba, certo? Aqui nós temos a última imagem da evolução de uma mesma criança. Essa primeira atividade que foi feita em março, essa segunda em abril e essa terceira em maio, ou seja, é a evolução da escrita mensal. Nós temos aqui, no primeiro mês, ela escrevendo si, no, sem compreender, sem escutar, sem perceber o som do N para formar a sílaba no, e assim formar a palavra por completo, sino. Aqui da mesma forma em abril, mas em maio ela já conseguiu identificar. E esse trabalho é feito com a mediação, só acontece com a mediação do professor. Não tem como esse processo se desenvolver sem a mediação do professor, sem aquela leitura constante do alfabeto, relacionando com o grafema, fonema, que deveria ser uma prática já diária, né? O que nós costumamos falar, a rotina do professor alfabetizador, né? Olha aqui como é que ela escreveu panetone em março. Pa-e-o-e. Ela só identificou a primeira sílaba por completo, mas as demais não. Já em abril, ela escreveu tanenone. Houveram algumas trocas fonéticas, porque nós sabemos que tem letras que têm um som muito parecido. Então, aconteceu o que é dentro da normalidade, a troca fonética. E já no mês de maio, ela já escreveu panetone normal. Mesma coisa acontece com a palavra boneca. Olha a evolução que ela teve ao escrever a palavra boneca. E assim aconteceu com a palavra vela. Aqui no cantinho vocês não estão vendo, porque tem a minha imagem, mas aqui estaria escrito vela correto. Esse trabalho do processo de aquisição da escrita é um trabalho cansativo, não é fácil, mas que o professor precisa realizar todos os dias
Porque ao mesmo tempo que a criança está aprendendo a escrever, ela está aprendendo a ler, ela está aprendendo a contar, ela está aprendendo a adicionar, a subtrair, ela está aprendendo questões relacionadas com os componentes de geografia, história, educação física e assim por diante. Então, o processo da evolução de escrita, se fosse só a escrita, seria mais simples, mas a gente sabe que isso não acontece, não tem como acontecer somente a escrita. Mas o professor tem que compreender que é um processo que exige muita paciência, muita persistência, e quando o professor observa esse resultado final aqui, a satisfação é enorme, a gente sabe disso. Só que aqui também não acaba o trabalho. Aí depois a gente sabe que vem a escrita de frases, que a criança acaba segmentando, apresentando junturas, né? Escrevendo as palavras todas juntas, e aí é um trabalho que o professor tem que fazer de segmentação, de explorar o ritmo. Por isso que é importante o professor lá da pré-escola trabalhar o ritmo com as crianças, ensinar a ouvir as cantigas batendo palma, porque aqui, quando eu for escrever a frase, o aluno for escrever a frase, ele tem que compreender que as palavras são separadas por espaços. E o ritmo vai interferir muito nesse processo, vai depender muito desse processo. Então, eu expliquei para vocês aqui um pouquinho de como ocorre o processo da escrita na criança, do desenvolvimento do processo da escrita, como que ocorre a evolução da escrita, que em primeiro momento nós acreditamos que não é tão difícil, mas olhando parte por parte todo esse processo aqui, nós conseguimos observar quanta coisa deve ser feita, quanta coisa deve ser explorada, trabalhada para que a criança se aproprie definitivamente do processo da escrita. E isso acontece com nós também. Nós, muitas vezes, professores, nós temos que nos colocar no lugar do aluno, porque muitas vezes a gente não entende o porquê que ele não está aprendendo. Qual é a dificuldade dele? Se parece tudo tão simples, tão fácil. Só que nós já temos apropriado isso. Nós não temos mais essa dificuldade. Agora, se nós, professores, formos aprender uma segunda língua, nós vamos passar pelo mesmo processo que a criança passa no processo inicial da aprendizagem da escrita. E nós vamos perceber o quanto é um processo cansativo, um processo que exige muita persistência. Então, pessoal, eu quero agradecer, mostrei para vocês um pouquinho do processo de escrita e no próximo vídeo eu vou apresentar um encaminhamento de como trabalhar esse processo em sala de aula, porque aqui eu enfatizei somente o processo da escrita, mas nós sabemos que nós não trabalhamos a escrita da letra pela letra, da sílaba pela sílaba, né? O nosso currículo, ele é baseado no materialismo histórico dialético, então nós não vamos trabalhar, por exemplo, como se trabalhava antigamente partindo das sílabas. Nós temos toda uma base que nós temos que mostrar para o nosso aluno, um trabalho direcionado que nós fazemos antes de chegar nesse processo. Eu só quis mostrar aqui para vocês com essas atividades que podemos considerar um tanto que quanto tradicionais, mas que não são atividades que devem ser esquecidas, é claro, mas não é só isso que eu tenho que fazer no processo da minha escrita, tá? Só quis mostrar para vocês como que ocorre o processo de evolução da escrita da criança. Aí no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês uma proposta de atividade, como partir, de onde partir para eu trabalhar a escrita. Então, até mais, muito obrigada.